Quando a gente ouve filosofia africana, o que vem à cabeça? Provavelmente algo como sabedoria ancestral, provérbios passados de geração em geração, né? Mas e se essa imagem toda for, na verdade, um grande mito? Hoje, a gente vai mergulhar na crítica afiada do filósofo Pauline Hontonji para desmontar essa ideia e descobrir uma visão bem mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante do pensamento africano. Então vamos começar pelo começo, a pergunta fundamental. O que, afinal, é filosofia africana? Para muita gente, a resposta parece óbvia e geralmente aponta para uma coisa bem antiga, bem coletiva. Exatamente isso. A gente logo pensa em provérbios, na sabedoria que pertence a uma tribo inteira, sabe? Uma visão de mundo que todo mundo compartilha, sem questionar, quase mística. Uma imagem de harmonia total. Mas é aqui que o debate começa a esquentar. E se essa imagem for uma invenção? Pois é exatamente para essa visão romantizada que o Pauline Hontonji deu um nome que é a chave para entender toda a crítica dele. Ele chamou isso de etnofilosofia. Tá, mas o que é essa tal de etnofilosofia? Imagina só, um antropólogo europeu vai para uma comunidade na África, observa os costumes, ouve os mitos, anota tudo e depois publica um livro com o título A Filosofia do Povo X. Para Hontonji, isso não é filosofia. É, na verdade, uma descrição etnográfica que foi rebatizada, que ganhou um rótulo chique de filosofia. E essa citação aqui, do missionário Placide Tempels, é o exemplo perfeito. Preste atenção na lógica. Cabe a nós para que eles se reconheçam e concordem. Quer dizer, a ideia de que um europeu vai lá, define o que é a filosofia de um povo africano e depois só espera que eles confirmem? Bom, é exatamente esse o problema que o Hontonji está apontando. No final das contas, a conclusão do Hontonji é bem direta. Isso não é filosofia de verdade. É uma projeção. Uma espécie de fantasia criada por etnólogos europeus que, talvez com boas intenções, estavam mais interessados em encontrar um pensamento exótico e unificado do que em entender a complexidade real do que se passava. E essa projeção toda se apoia num pilar que o Hontonji fez questão de derrubar, a tal da ilusão da unanimidade. Aquela ideia de que um povo inteiro pensa da mesma forma, como se fossem uma só pessoa. Hontonji chama isso de forma bem provocadora de mito da unanimidade primitiva. É aquela suposição de que enquanto no Ocidente se valoriza o debate e a diversidade de ideias, em outras sociedades todo mundo pensa igual, em bloco, como se não existissem discussões, discordâncias ou simplesmente indivíduos. O contraste que ele propõe é gritante. De um lado, o mito, uma voz única, uma opinião só, em sociedades vistas como simples. E do outro, a realidade que ele defende, sociedades com uma vida intelectual intensa, com debates acalorados e, o mais importante, com indivíduos, pessoas de carne e osso que pensam, que discordam, que criam. Ok, além da unanimidade, Hontonji critica outro pilar desse mito, a idealização da tradição oral. Para ele, o meio que a gente usa para registrar as ideias, principalmente a escrita, muda completamente o jogo e define o que pode ser chamado de filosofia. Pense assim, para o Hontonji, a tradição oral é fantástica para conservar o conhecimento, para passar adiante o que já foi estabelecido. Já a escrita? A escrita faz outra coisa. Ela tira o peso da memória das costas das pessoas e coloca nos livros. E isso libera a mente humana para fazer o que para ele é a essência da filosofia. Criticar, duvidar, propor coisas novas. Então, o ponto central aqui é este. Filosofia não é um baú de sabedoria antiga. É uma prática, uma disciplina ativa, científica, que vive do debate, da argumentação. E essas coisas, para Hontonji, florescem de verdade na tradição escrita. E para botar essa teoria toda à prova, Hontonji analisa um caso histórico que é simplesmente fascinante. A história do filósofo Anton Wilhelm Amo. A trajetória do Amo é de cinema. Ele nasceu onde hoje é Gana, lá no século XVIII, mas foi levado para a Alemanha. Lá, ele não só foi educado, como se tornou um baita filósofo, professor universitário, escrevendo em latim e debatendo de igual para igual com as mentes do iluminismo europeu. E aí vem a pergunta de $1 milhão. O trabalho desse cara, um africano, fazendo filosofia de altíssimo nível, pode ser chamado de filosofia africana? A resposta parece óbvia, né? Pois é, a resposta do Hontonji é um soco no estômago, curta e grossa. Nada. Como assim nada? Um filósofo, nascido na África, escrevendo filosofia e não é filosofia africana?
Que loucura é essa? A lógica dele, embora chocante, é super consistente com o resto da teoria. O problema, segundo Hauntond, não é o conteúdo do que o Amo escreveu, e muito menos quem ele era. O ponto-chave é o que ele chama de inserção social, ou seja, com quem o Amo estava conversando, para quem ele escrevia. Ele estava inserido no debate filosófico europeu. O trabalho dele, portanto, enriqueceu a história da filosofia europeia. A geografia do debate para Hauntond é fundamental. Então tá, se a etnofilosofia é um mito e nem o trabalho do Amo se encaixa, o que sobra? O que é a filosofia africana afinal? É aqui que Hauntond para de desconstruir e começa a propor um caminho para o futuro. O primeiro passo, para ele, é uma mudança de mentalidade. A filosofia africana não é um tesouro perdido que a gente precisa escavar. Não se trata de encontrar uma sabedoria secreta do passado. Pelo contrário, ela precisa ser construída agora, no presente. E o caminho para isso é claro. Primeiro, abandonar de vez o mito da etnofilosofia. Segundo, tratar a filosofia como ela é, uma disciplina científica, crítica, feita por indivíduos. Terceiro, e talvez o mais importante, fomentar na própria África uma tradição escrita de debate, com muitas vozes, com conflito de ideias. E, por fim, dialogar com toda a filosofia mundial para resolver os problemas de hoje. E essa frase dele amarra tudo perfeitamente. A verdadeira unidade não vem de uma suposta sabedoria ancestral imposta a todos. Ela vem da liberdade de discordar, de discutir, de criticar. Para Hauntond, um monte de gente debatendo e discordando não é sinal de fraqueza, é sinal de uma vida intelectual rica e saudável. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que vale não só para a África, mas para qualquer lugar. Será que o verdadeiro papel da filosofia não é ficar cavando o passado em busca de uma verdade única e imutável? Ou será que sua verdadeira força está em olhar para frente, em construir futuros possíveis através do debate livre, plural e, por que não, um pouco bagunçado? Fica aí a provocação.